Bom, dando continuidade ao nosso estudo, agora na aula 4 trataremos das normas regulamentadoras, que são as NRs, né? Então, as normas regulamentadoras, pessoal, são um conjunto de normas elaboradas pelo governo federal, mais especificamente pelo Ministério do Trabalho. Nas aulas anteriores, né, a gente chegou a falar brevemente sobre as normas regulamentadoras. Na época tinham sido estabelecidas através de decreto promulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Só que, conforme eu falei lá, atualmente o Ministério se chama unicamente Ministério do Trabalho. Obviamente, por ser o Ministério, ele está vinculado ao governo federal, ok? Então, perceba que as normas regulamentadoras são um conjunto de normas elaboradas pelo governo federal, mais especificamente pelo Ministério do Trabalho. E qual é o objetivo dessas normas? Ele diz aí, ó, a principal finalidade é promover a saúde ocupacional e a segurança do trabalho nas empresas, ok? A empresa, para que ela possa funcionar, ela precisa de uma série de licenças, uma série de documentações. Dentre elas, ela precisa de uma série de autorizações por parte do Ministério do Trabalho. Isso para abrir, né? E durante o seu funcionamento, ela pode ser a qualquer momento auditada, né? Seja de maneira sem uma causa ou motivo aparente, seja através de denúncia anônima. Em todas as situações, seja na abertura, seja no funcionamento, seja numa denúncia anônima, a empresa ela é obrigada a seguir as diretrizes que são impostas nas NRs, né? Por quê? Porque elas têm força de lei, ok? Tanto que ele diz aí, ó, foram criadas a partir da Lei número 6.514 de 1977 e da Portaria 3.214 de 1978. Perceba que então que ela é criada a partir de uma lei, logo ela é uma lei, deve ser seguida, ok? Enfatizando isso aí, ó, no slide 3 ele diz: são obrigatórias, fundamental essa palavra aí, são obrigatórias a utilização ou o cumprimento das diretrizes impostas pelas normas regulamentadoras são obrigatórias para as empresas. Elas não podem não seguir ou não podem alegar que tinham desconhecimento, né? Não tem jeito, tem que seguir. Então, são obrigatórias em todas as empresas ou instituições que possuem em seu quadro funcional empregados regidos pela CLT. CLT também já comentado em aulas anteriores, né? Que é a consolidação das leis do trabalho. Então, o que é que você pode tirar como conclusão? É uma empresa? Ela tem trabalhadores que foram contratados a partir de regime de CLT? Tem. Então ela é obrigada a seguir as normas regulamentadoras que foram estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, ok? Aí ele dá algum exemplo de algumas empresas, ó. Empresa privada, empresa pública, órgão público da administração direta e indireta, órgão vinculado aos poderes legislativo, judiciário, enfim. Nesses ambientes, tem algum tipo de trabalhador, seja terceirizado, por exemplo, sei lá, no Serviço Público Federal, você tem os servidores públicos que não são regidos pela CLT. Mas se ali dentro você tem empresas terceirizadas prestando, na condição de prestadores de serviço, o que é que vai acontecer? Esses trabalhadores vinculados a essas empresas terceirizadas, elas contrataram esses trabalhadores através do regime CLT? Sim. Então, são obrigados a seguir as diretrizes impostas pelas normas regulamentadoras, tá? Desde a sua criação, as mesmas buscam dar um formato final às leis associadas à segurança do trabalho, ok? Facilitando, normatizando e unificando o conjunto de normas. Pessoal, esse parágrafo aí é fundamental, ó. Facilita, normatiza e unifica, tá? Quando a empresa precisa saber que legislações de segurança do trabalho ela deve seguir, qual é o passo zero dela, qual é a premissa básica? Consultar as normas regulamentadoras, ok? Que digamos assim, o primeiro aspecto que ela deve seguir sob o ponto de vista de fazer com que a empresa respeite as diretrizes de segurança do trabalho, ok? Além disso, as normas regulamentadoras direcionam as ações de saúde e segurança do trabalho a serem implantadas por parte do empregador e do setor de segurança. Então, novamente, se o empregador, o dono da empresa, ele quer colocar em prática ações de saúde e segurança do trabalho, a primeira fonte, ou se não a primeira fonte, a principal fonte que ele deve consultar são as normas regulamentadoras, ok? Sendo que, na prática, quem vai fazer isso quase sempre não é o empregador, e sim o setor de segurança do trabalho da empresa dele, né? Ele vai ter pessoas especialistas em segurança do trabalho dentro do quadro funcional da empresa dele, ou ainda ele pode terceirizar isso aí, né? Ele pode contratar uma empresa especializada para dar consultoria
no sentido de implantar essas ações de saúde e segurança do trabalho dentro da empresa dele, ok? Tem força de lei, né, já foi comentado anteriormente, cabendo sanções judiciais em caso de descumprimento por parte dos agentes envolvidos. Então, tanto o empregador pode ser responsabilizado na esfera judicial, quanto o empregado também pode ser responsabilizado na esfera judicial caso não cumpram as diretrizes impostas nas normas regulamentadoras. Porque a gente está batendo na mesma tecla, né? Isso é uma lei, não é uma recomendação, não é uma dica, é uma lei, tem que ser seguida, ok? O cumprimento das NRs não elimina a obrigatoriedade imposta por outras normas. Fundamental isso aí, tá? Eu estou seguindo as normas do Ministério do Trabalho. Isso significa que eu não tenho, no caso da área de elétrica, por exemplo. Então eu não sou obrigado a seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas? Negativo, tem que seguir as duas. Eu estou seguindo a norma NR10, por exemplo, que é a que trata de segurança em eletricidade. Eu estou seguindo o que a NR10 prescreve, então eu não sou obrigado, sei lá, a seguir, por exemplo, a norma das concessionárias locais. Negativo. Uma norma, as normas elas são complementares, não são excludentes, né? Ou seja, o fato de você estar cumprindo a diretriz imposta por uma não quer dizer que você não tem que cumprir dos outros. Você tem que atender a todas as normativas envolvidas na atividade que você vai desenvolver, certinho? Então, NR tem força de lei, o cumprimento da NR não elimina a obrigatoriedade imposta por outras normas, ok? Buscam complementar e detalhar as prerrogativas impostas pela CLT, ok? A gente não entra em muitos detalhes sobre a CLT, porque a consolidação da lei de trabalho ela envolve a legislação trabalhista, e a legislação trabalhista ela tem uma série de aspectos jurídicos que fogem um pouco do foco aqui da nossa disciplina, tá? Mas, só para não ficar tão vago, a CLT ela apresenta uma série de direitos e deveres correlatos à área de direito trabalhista, tá? E dentre esses direitos e deveres lá faz alusão ao fato de que devem ser seguidas diretrizes de segurança do trabalho, né? Os trabalhadores eles têm direito a ações de saúde e segurança, assim como os empregados eles são obrigados a promover ao trabalhador essa questão da saúde e segurança do trabalho. Só que lá na CLT ele fala brevemente sobre isso, mas ele faz alusão ao fato de que devem ser consultadas as normas regulamentadoras, né? Então, a parte básica, o coração, o esqueleto da coisa vai estar lá na CLT, sendo que a própria CLT chama, né, faz alusão às normas regulamentadoras, ok? Atualmente, essas normas, que, conforme a gente disse, elas estão vinculadas ao Ministério do Trabalho, né? E elas são elaboradas e modificadas, desde que se prove necessário realizar essa modificação, pelos membros de uma comissão. Essa comissão, pessoal, é chamada de comissão tripartite. Okay? Então, comissão tripartite é uma comissão formada por pessoas profissionais que terão como objetivo principal elaborar ou modificar as normas regulamentadoras, ok? E por falar na equipe, tá aí ela. Ó. A comissão tripartite ela é composta por representantes do governo federal, mais especificamente do Ministério do Trabalho, né? Além de outros, mas principalmente do Ministério do Trabalho, empregadores e empregados, ok? Então, sempre que você quer realizar qualquer tipo de elaboração de uma nova NR ou modificação em alguma NR pré-existente, você vai estabelecer uma comissão tripartite e no caso da comissão tripartite, ela vai ser constituída por representantes do governo federal, dos empregadores e dos empregados, certinho? A comissão tripartite ela foi instituída em 2002, tá, pelo Ministério do Trabalho, atendendo a um pedido, né, atendendo a uma recomendação da OIT. Para quem lembra lá daquela aula que a gente falou dos programas e siglas, né? OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Lá eu falei que era um órgão internacional que promovia atividades correlacionadas à área de saúde e segurança do trabalho, né? Então, o que é que vai acontecer? A OIT, no ano de 2002, recomendou que a elaboração das normas de segurança do trabalho fosse feita de maneira conjunta, né? A partir de consenso, a partir de um diálogo franco entre empregadores e empregados e mediado pelo governo. Por isso que a comissão tripartite ela é constituída por governo federal, empregadores e empregados, certinho? Essa comissão
conforme ele falou, através da portaria número 11 de 2002, né, do Ministério do Trabalho, e ela foi revogada posteriormente pela portaria número 59, de 19 de junho de 2008. Okay? Então, lá em 2002 você tinha essa questão da comissão tripartite, só que vinculada à portaria número 11, só que ela foi revogada pela portaria número 59, de 19 de junho de 2008. Okay? Então, falando brevemente sobre essa figura, representa um pouco da comissão tripartite, né? Que aí você vai reunir um conjunto de profissionais que vai debater acerca dos aspectos, critérios, normativas, prerrogativas que devem constar em uma norma regulamentadora, ok? Essa comissão tripartite, ela também pode ser chamada de Comissão Tripartite Paritária Permanente, né? CTPP, Comissão Tripartite Paritária Permanente, CTPP. Ela pode ser chamada de Comissão Nacional Tripartite, que é a CNT, ou ainda CNTT, Comissão Nacional Temática Tripartite. É uma sopa de letra danada, né? Mas comissão tripartite, está falando em norma regulamentadora, está falando em comissão tripartite, está falando da comissão responsável pela elaboração e modificação das NRs. Seja você vai chamar de comissão tripartite, ou comissão tripartite paritária permanente, ou comissão nacional tripartite, ou comissão nacional temática tripartite. Ok? Propõe e aprovam modificações, como a gente viu, melhorias ou exclusões aos diversos aspectos. Então, ela pode se reunir para criar uma nova norma, pode se reunir para propor modificações, melhorias ou exclusões em algum tópico de alguma norma que já existe, ok? O funcionamento da comissão pressupõe que todas as partes têm igualdade de opiniões e decisão. Fundamental isso aí também, pessoal. Governo federal, empregador e empregado. Só que ninguém, do ponto de vista nessa comissão tripartite, ninguém tem uma hierarquia, não existe uma hierarquia entre eles. Ninguém pode impor a sua opinião sobre o ponto de vista hierárquico, não. Tudo é opinião. Cada um vai mostrar os seus prós e contras, né? Cada um vai apresentar os seus argumentos e caberá a esse cada um convencer os outros dois, ok? Como ele está dizendo aí, todas as partes têm igualdade de opinião e decisão, ok? E outro aspecto, tem liberdade de interlocução e negociação. Ou seja, vão negociar ali até que se chegue num acordo, ou até que se chegue a uma condição que atenda a todo mundo, ok? Todo mundo que eu digo, empregadores, empregados e governo federal, certinho? Como é que se reúne a comissão tripartite? Ela se reúne a partir de portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho publica uma portaria convocando os principais atores envolvidos, né? Empregados, empregadores e membros do Ministério do Trabalho, ok? E ao chamar essas pessoas, ela precisa apresentar um porquê, né? Quem convocou, por quê, com que finalidade, com que objetivo. Aí ele diz alguns desses objetivos são listados aí, tá, pessoal? Ele diz aí, ó, visam atender a necessidades diversas, como por exemplo, demanda da sociedade, né? Um grupo de pessoas que constitui a sociedade civil se juntou e solicitou a criação de uma nova norma, ou um conjunto de profissionais especializados numa determinada área do conhecimento verificou um furo, uma falha, uma pendência, um duplo sentido em algum critério de uma norma que já existe, aí as pessoas vão lá e, entre aspas, provocam, né? Esse termo provoca no bom sentido da palavra, ou seja, eles entram em contato, provocam o Ministério do Trabalho para que o mesmo convoque uma comissão tripartite para modificar, excluir, retirar, melhorar aquele tópico ou ainda para criar uma nova NR, ok? Bancadas ou associação de empregados e ou empregadores, né? Mesma coisa, né? Nesse primeiro caso são representantes da sociedade civil, no segundo caso são associação de empregados, né? Sei lá, o conjunto de profissionais que trabalham na área de, sei lá, de construção de ferrovias, sei lá, vou dar um exemplo aqui, bem aleatório. Eles constituem uma associação e eles gostariam que tivesse uma norma, na opinião deles existe muito acidente nas atividades correlatas à operação, manutenção e montagem de linhas férreas, então eles se reúnem para solicitar que o Ministério do Trabalho elabore uma norma específica para isso, uma norma regulamentadora específica para esse ramo profissional. Então, esse seria um exemplo de uma bancada ou associação de empregados ou empregadores que se reuniu para, de novo, né, provocar o Ministério do Trabalho, certinho?
Mais alguns aspectos: demandas provenientes de auditores e fiscais e inspetores de saúde e segurança. Sei lá, um determinado estado da federação fez um estudo estatístico e verificou que o número de acidentados vinculados a um determinado tipo de atividade aumentou muito. Aí esse grupo de profissionais vinculados ao Ministério do Trabalho ou alguma secretaria de saúde, não só de saúde, mas principalmente de trabalho, né? Pode se reunir e solicitar do governo federal alguma modificação na SNR, com vistas a minimizar esse aumento do número de acidentados, por exemplo, né? Outro aspecto, um estudo profissional ou acadêmico, né? Um especialista, sei lá, na tese de doutorado dele, ele comprovou que o número de doenças ocupacionais correlacionadas a um tipo de atividade cresceu bruscamente e que essa atividade não está prevista em nenhuma norma. Aí, a partir desse estudo, ele pode, ele que eu digo, a instituição de ensino ao qual o trabalho está vinculado, pode solicitar alterações ou modificações nas normas, né? Por exemplo, falando um pouco de aspectos estatísticos, como eu falei, né? Essa figura 2 é apenas para ilustrar o registro estatístico de acidentes associados a choque elétrico, tá? Nos anos de 2013 a 2016. Só para ilustrar aí, perceba que no ano de 2014, 627 pessoas, a legenda lá embaixo, né, choques fatais, 627 pessoas vieram a óbito em razão de choque elétrico, ok? Em 2015 você teve 590, em 2016 você teve 519, em 2013 foram 592. Perceba que os anos de 2013, 15 e 16 ficou ali na casa dos 590, né, ao passo que em 2014 houve um aumento, subiu para 627 o número de vítimas fatais de choques elétricos. Estudo, no caso do choque elétrico, não é tanto problema do ponto de vista de adequação da ANR, porque já existe a ANR10, né? Mas esse mesmo estudo estatístico poderia ter sido aplicado a qualquer outro tipo de risco e que, se eventualmente esse risco não tivesse vinculado a nenhum tipo de ANR específica, poderia, por exemplo, embasar, né, alicerçar um pedido de revisão ou elaboração de algum NR que tratasse especificamente disso, tá? Aí a questão do choque elétrico, novamente falando de choque elétrico, só que dessa vez por profissão, né? Aí você tem aí, por exemplo, o eletricista ou técnico autônomo. No ano de 2013 foram 71 mortes por choque elétrico. Já o estudante, 107 mortes por choque elétrico em 2013. Sei lá, agricultor em 2013 e 2014 não teve, mas em 2016, por exemplo, foram 81 mortes por choque elétrico. Okay? Então, de novo, é através de estudos acadêmicos, né, estudos estatísticos, estudos profissionais, você pode enxergar um determinado problema e, a partir daí, buscar uma solução para isso através de alteração de algum tipo de NR. Né? E para isso você vai ter que solicitar ao Ministério do Trabalho, que, por sua vez, vai ter que publicar uma portaria convocando uma comissão tripartite. Certinho? Ainda sobre as normas regulamentadoras. A elaboração de uma norma regulamentadora geralmente perfaz a seguinte sequência. Então, qual é a ordem dos passos aí? Primeiro, você tem que definir as prioridades. O que é que ele está querendo dizer com definição de prioridades? Constantemente você tem demandas a serem atendidas pelo Ministério do Trabalho, né? E aí você vai verificar naquele momento qual dessas demandas é prioritária, ok? Isso num contexto mais geral. E no contexto da elaboração da ANR em si, dentro do contexto da ANR, que aspectos são mais prioritários. Aí quem é responsável por isso aí é a CTPP, Comissão Tripartite Paritária Permanente. Depois que foram definidas as prioridades, ou seja, um documento base já foi... o esqueleto do documento base foi criado a partir dessas prioridades que devem ser atendidas a partir da norma, né? Que aspectos devem constar ou não na norma? Quais deles são prioritários? Aí você vence essa etapa de definição de prioridades. Na sequência, você tem que transformar esses tópicos, essas prioridades, em um texto, que vai ser chamado de texto base, ok? Aí as prioridades ficaram a cargo da CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, ao passo que a escrita do texto base ficou na responsabilidade do Grupo de Trabalho, GT, também chamado de GET, né, Grupo de Estudo Tripartite, que é um grupo de trabalho que é reunido a partir dos membros que foram convocados
para constituir a comissão tripartite paritária, né? Consulta pública, que é o documento base, o texto base já existe, agora vamos ouvir a opinião da população, né? Vamos ouvir a opinião de outras pessoas que não foram convocadas para participar da comissão tripartite. E aí o que é que você faz? A CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, ela publica no Diário Oficial da União o texto base. E aí essa etapa é chamada de consulta pública. Como é que funciona? Uma vez publicado no Diário Oficial, qualquer pessoa da sociedade civil, especialista ou não naquela área, pode sugerir modificações, inclusões, exclusões, alteração de texto, enfim, pode propor melhorias para a ANR, ok? Essa consulta pública ela fica por um determinado tempo, que vai depender muito do que a comissão tripartite definiu, né? 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, enfim. Cada caso é um caso, mas vai ser publicado, vai aguardar sugestões durante esse tempo. Ao final desse tempo, os membros da comissão se reúnem novamente para reunir essas sugestões e avaliá-las, né? Para verificar quais delas podem ou não ser agregadas no texto final, ok? Depois, que é justamente essa parte da discussão tripartite, né? Ou seja, quando já voltou da consulta pública, por fim é feita uma análise final, que aí você vai analisar todos os pormenores, ver a questão da escrita propriamente dita da norma, verificar os aspectos jurídicos ali, né? Se aquela norma não está ferindo outras normas regulamentadoras ou ainda se não está fugindo algum outro tipo de regulamentação da área do direito, né? Não só do direito do trabalho, como outras áreas do direito. E estando tudo certo, ou seja, depois de concluída a revisão final, aí ela é publicada. Novamente, é a CIT que é responsável por isso, tá? Só recordando aqui, ó, CIT é o quê? Secretaria de Inspeção do Trabalho. É uma secretaria vinculada ao Ministério do Trabalho, né? E por fim, uma vez publicada, ela passa a entrar em prazo de validade legal, né? Ou seja, geralmente é dado um prazo, 1 ano, 6 meses, 3 meses, para que as pessoas se readequem, né? E a partir da conclusão desse prazo, passa a ser lei. Quem não cumprir vai ter que sofrer sanções cabíveis, tá bom? Uma vez implementada, a Comissão Nacional Temática Tripartite continua monitorando, verificando se está dando tudo certo, se está tudo ok, se vai precisar se reunir novamente para fazer algum tipo de modificação, enfim, avalia o contexto geral da história. Beleza? Para apresentar de forma mais objetiva, mais direta, a figura 4 nos permite analisar as etapas associadas à elaboração ou à revisão de uma norma. Então, delimitação do tema, que é aquela parte que ele falou da definição das prioridades, né? O texto básico, né? Que é basicamente você reunir esses temas e colocar por escrito quais são os critérios que vão compor a norma. Depois vai para a consulta pública, fica aguardando propostas da sociedade civil, essas propostas são apreciadas, e caso venham a comissão tripartite, o grupo de trabalho, na verdade, né, que faz parte da comissão tripartite, chegar à conclusão de que aquelas proposições, aquelas sugestões são válidas, elas são aprovadas. Após disso, a norma vai para a publicação e finalmente é publicada, e por fim ela entra no prazo de implementação, que é o prazo a partir do qual a mesma passa a ser lei, né? Ou seja, passa a ter que ser cumprida necessariamente, ok? Aí é um ciclo, né? Ainda falando sobre esse processo das etapas associadas à criação da ONR. Primeiro, tudo parte de uma demanda da sociedade, ou ainda de uma associação de classe, estudos acadêmicos, conforme a gente viu anteriormente, né? Mas aí na figura 5 ele fala de uma demanda da sociedade, de maneira mais genérica, né? Formulação do texto básico, consulta pública, discussão e, por fim, acompanhamento da implementação, ok? Além do Ministério do Trabalho, que está, obviamente, não precisa nem dizer, né, ele está diretamente relacionado à criação ou modificação das normas, existem outros órgãos que podem ser consultados, né? Seja um Ministério, por exemplo, da Saúde, Previdência Social, Transporte, Minas e Energia, Agricultura, Pecuária, entra naquela história que eu comentei há pouco, né? Que é para que uma norma não entre em conflito com outras normas ou outras leis provenientes de outros ministérios, né? Existe ainda agora, sem ser ministério, ou seja, sendo instituições, tem a Fundacentro, né? A Fundação Jorge do Prá, que a gente falou anteriormente, Ministério Público do Trabalho, Forças Armadas, Anvisa, a Agência Nacional do Petróleo, na área da gente,
área de elétrica, a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, e vários outros. Qualquer órgão que tenha relação direta com os preceitos impostos pela norma deverá ser consultado, ok? É isso, obrigado e até o nosso próximo encontro.